O simpatizante, ele vem no culto, nessa reunião aqui que nós estamos, ele lê as músicas, ele gosta daquilo que ele lê, ele ouve as músicas, ele gosta daquilo que ele ouve, ele gosta quando apaga a luz, ele gosta quando acende a luz, ele gosta da dança, ele gosta de tudo no culto, ele acha muito, é um máximo, acha legal, que bacana, que bonito, isso é legal. Então ele vem um domingo, ele vem outro domingo, ele participa, ele é simpatizante. A liturgia tem a sua simpatia. Ele gosta da mensagem do Evangelho, por quê? Porque a mensagem do Evangelho tem a sua simpatia. É algo que é interessante, ele gosta da vibe que tem aqui, da energia. Eu chego lá na igreja, eu sinto uma energia, e é legal. E ele é um simpatizante, ele vem, sente energia, ele vai embora, e depois ele volta no outro dia, ele recarrega a energia, porque é um simpatizante, irmão, e está tudo bem, está tudo certo. Mas o segundo tipo são os militantes. São aqueles que eles vêm e ele não apenas assiste, mas ele quer participar. Ele quer fazer parte daquilo que ele está vendo. Ele não se satisfaz com uma religião para ir 1, 2 vezes, 3 vezes na semana e cumprir a sua obrigação religiosa e ficar com a sua consciência tranquila. Ele não se satisfaz apenas com a religião. Sabe, o militante, eles creem copiosamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles creem copiosamente que Jesus é o próprio Deus. Amém? Ai, que susto, achei que vocês não acreditavam. Quase que vocês me enganaram. Porque o militante, ele se envolve com aquela obra. Ele quer dar mais de si. Vê se você se identifica. O militante, ele tem um fogo queimando dentro do seu peito. Ele tem uma chama queimando, e ele está aqui, ele está cantando, mas tem uma chama queimando, ele vai embora na segunda-feira, terça-feira, tem uma chama queimando, aquilo consome o seu interior. Por quê? Porque ele não é apenas aquele que olha, gosta, não gosta, dá uma nota, não. É aquele que quer se envolver, quer participar, e não apenas na liturgia, irmãos, mas é aquele que quer pregar Jesus. É aquele que não vê a hora de compartilhar com alguém a mensagem que mudou a sua própria vida. Então ele está na fila do banco e ele está falando de Jesus. Ele está sentado conversando no trabalho, em algum momento de folga ali, e ele está falando de Jesus. Ele só sabe falar de Jesus. Por quê? Porque ele é um fanático, pastor. Não. Porque ele é um crente que entendeu o seu papel em Cristo Jesus. Irmãos, como igreja, nós precisamos participar ativamente do reino de Deus. E olhando para as nossas vidas, eu te pergunto, e me pergunto, qual desses dois grupos nós fazemos parte? A qual desses dois grupos nós pertencemos, irmãos? Sabe, Brunão, a proposta dessa mensagem não é pregar um fanatismo, irmãos. De repente você entrou aqui hoje, você fala, nossa, onde eu me enfiei hoje? Mas muito pelo contrário, não era alguém ignorante que não sabia equilibrar as coisas, mas era alguém que um dia teve um encontro com Jesus. E ao ter esse encontro com Jesus, ele escolheu claramente a que lado ele ia pertencer. Irmãos, como igreja nós precisamos ser militantes. E eu volto a dizer, a ideia não é pregar um fanatismo. A ideia não é pregar um desequilíbrio para a igreja. Não, irmãos, muito pelo contrário, mas a ideia é trazer a igreja para um ponto de equilíbrio. Por que eu digo isso, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes, nós nos desequilibramos para o outro lado. Ah, pastor, mas nós não nos convertemos. Não, de jeito nenhum. Ah, pastor, mas nós não fomos para o mundo. Não, de jeito nenhum. Nós continuamos todo mundo
irmãos. Mas nós escutamos pessoas falarem mal da nossa fé e a gente não se posiciona mais. Nós escutamos pessoas criticarem a igreja e nós não nos posicionamos mais. Ah, pastor, mas a igreja tem um monte de defeito, mas é a igreja do Senhor Jesus. Minhas filhas têm defeito, minha esposa tem defeito, mas vai falar mal delas perto de mim. Você vai arrumar um problema do tamanho do mundo. Ou com você é diferente. Alguém fala mal da tua família, mesmo com os defeitos que ela tem, e você fica quieto? Agora da igreja, a gente escuta um monte de besteira, e a gente fica quieto, mas não tem como defender. Tem como defendermos, porque nós somos militantes. Nós não apenas falamos, mas nós vivemos o reino de Deus. E uma mensagem dessa tem a proposta de trazer equilíbrio, por quê, irmãos? Porque ao longo dos anos a igreja se desequilibrou. Porque ao longo dos anos, irmãos, a igreja pendeu mais para um lado, irmãos. Ao longo dos anos, a igreja pendeu mais para o lado do simpatizante. Daquele que vem, daquele que gosta, daquele que curte, que segue na rede social, mas não se envolve mais. Cadê aquela igreja, irmãos, que levantava de madrugada para orar? Cadê aquela igreja, irmãos, que saía distribuir folheto domingo, 2 horas da tarde, e só voltava às 4 às 6 horas da tarde, e ainda vinha para o culto às 7h30 da noite? E eu fico me perguntando, cadê aquela igreja? Ah, pastor, o senhor está acusando a gente? Não, eu estou pregando para mim. Hoje eu passei o dia inteiro praticamente, trabalhando, preparando mensagem, o dia inteiro, desde a hora que levantei. Sabe, irmãos, os afazeres nos engoliram. Esse mundo nos engoliu. E a gente precisa ganhar dinheiro, irmãos. Precisa sim. Mas o ganhar dinheiro nos engoliu. O ter a nossa profissão nos engoliu. E tantas outras coisas. E o reino de Deus foi ficando cada vez mais distante. O reino de Deus, se você pensar numa balança, foi ficando cada vez mais desequilibrado. Quer saber como está o seu coração? Assim como está o meu. É pensar no tema dessa mensagem. E se a gente achar, nossa, isso é demais, pastor. Tudo tem limite, hein? De repente, até uma mensagem como essa já ofende os nossos ouvidos. Por quê? Porque nós estamos tão impregnados do mundo. Porque nós estamos tão cheios das nossas vidas, dos nossos interesses, dos nossos afazeres. Nós estamos tão cheios da nossa carne, nós estamos tão cheios das nossas vontades. Perceba que eu uso a palavra nós. Nós. E nós precisamos nos equilibrar, irmãos. Nós precisamos voltar a balança no lugar. Nós precisamos, irmãos. Nós não podemos ser aqueles que vêm aqui, escutam mensagem após mensagem. É uma igreja família, é isso, é voltar ao primeiro amor, é aquilo, são as 4 ceias, e a gente escuta, e nós estamos ficando, gente, ó, top, nós estamos ficando PhD em pregação. Se fosse uma escola, a gente já estava formado, com doutorados, PhD e um monte de coisa, de tanta pregação que nós já escutamos. Mas a pergunta que eu me faço, irmãos, e se você quisesse fazer a você, fique à vontade, é quando é que tudo isso vai mudar a nossa vida? É quando é que tudo isso que nós estamos vendo, vivendo e ouvindo, irmãos, vai mudar a gente, vai mexer com a gente, vai fazer a gente sair daqui desesperado, vai fazer a gente sair daqui preocupado. O que eu estou fazendo da minha vida? Como igreja, como PIB de Novo Horizonte, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas, irmãos? O que nós estamos fazendo com as nossas células? O que nós estamos fazendo com os nossos ministérios? E está falando alguém para você aqui, irmão, que trabalha que nem um doido também, igual você. Fica acordado das 6 da manhã, das 5 da manhã, às 11 horas da noite, não para. E é isso, é aquilo, e sai do trabalho, é a igreja, sai da igreja, é isso.
que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas, irmãos? Que tipo de igreja nós estamos sendo, estamos formando nos nossos filhos, nos que estão chegando, nos nossos discípulos, nos nossos liderados? Igreja família, igreja militante. Irmãos, nós precisamos voltar para o modelo original. Igreja, PIB, nós precisamos voltar para o modelo original. Versículo 4 do texto que nós lemos diz assim, nós vamos ler de novo, mas se atente a isso. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos. Evidentemente que se usa arma para lutar. Se usa arma para combater. Irmãos, a vida cristã, o comportamento como igreja precisa ser uma batalha. Precisa ser uma luta. Irmãos, esse é o modelo original. A vida cristã é uma batalha. Ser igreja, irmãos, é uma batalha. É uma luta. É um engajamento. É uma militância. Irmãos, Paulo não está falando de uma luta qualquer. Ele está falando de uma batalha espiritual. Nós estamos travando batalhas espirituais o tempo todo. Só que às vezes nós não estamos preparados para isso. Precisamos ser engajados. Precisamos batalhar espiritualmente. Precisamos nos envolver. Irmãos, quando eu falo envolver, não se engane, tá? Não põe na tua cabeça. O pastor está falando que a gente tem que trabalhar na igreja, tem que fazer. Tem também. Mas não é só disso que eu estou falando. Precisamos nos envolver com os assuntos do reino de Deus. Precisamos deixar queimar em nós a chama do Espírito Santo. Quando se fala do reino de Deus, nós precisamos desenvolver. Esse reino tem que mexer com a gente. Os valores desse reino precisam estar impressos em nós e nas nossas famílias. Esse é o modelo original, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus. Mais uma vez, armadura. Ou arma ou armadura. Só se usa armadura para militar. Para guerrear. Para lutar. Irmãos, esse é o formato original. A igreja precisa ser uma igreja militante. Uma igreja que se envolve, que luta e que batalha, irmãos. Sempre foi assim na história da igreja. Olha aqui. Entre nós. Às vezes eu tenho a impressão de que a igreja primitiva, dos discípulos, o apóstolo Paulo, e assim sucessivamente, era uma igreja que vivia em guerra. E a igreja de hoje é uma igreja que vive em paz. E você é inteligente, você sabe o que eu estou dizendo. Nós temos que viver em paz, temos que pregar a paz. Mas a igreja primitiva vivia em guerra espiritual. A igreja primitiva era perseguida. Os irmãos, nossos irmãos, morriam por causa do evangelho. E a impressão que eu tenho é que enquanto eles morriam para defender essa mensagem, nós vivemos em paz com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, estamos aceitando tudo aquilo que chega diante de nós. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja militante. A impressão que eu tenho é que a igreja de hoje assinou um tratado de paz com o mundo. Porque aquilo que tem no mundo tem aqui dentro também. Porque aquilo que se faz lá, se faz aqui também. Onde estão os nossos valores, igreja? Onde estão os nossos valores? Pelo que nós militamos, irmãos?
Pelo que nós lutamos? Onde é que nós envolvemos, irmãos? Onde nós nos envolvemos? Onde é que nós investimos as nossas forças? Não podemos assinar um acordo de paz com esse mundo, irmãos. Não podemos assinar um acordo de paz com essa nova ordem mundial, irmãos. A igreja precisa voltar ao seu lugar. A igreja precisa voltar a ser uma igreja militante. Irmãos, por que é que matavam os apóstolos de Jesus? Porque eles não aceitavam, e não aceitando, eles se posicionavam com aquilo que é contra a palavra de Deus. Ah, pastor, mas hoje não tem perseguição, ninguém mata mais ninguém. Mas é bem verdade que hoje também quase ninguém mais confronta mais ninguém. Mas é bem verdade que também hoje mais ninguém se posiciona contra a tirania de um governo, de um Estado, de uma sociedade. Se posiciona radicalmente com os pecados dessa sociedade. A igreja precisa ser uma igreja militante. A igreja precisa voltar a este lugar, irmãos. Nós precisamos lutar por algo. Nós precisamos defender valores. Como igreja cristã, irmãos, igreja cristã, onde é que estão os cristãos nesse país? Crente, católico, etc, etc. Onde é que nós estamos, irmãos? Nós precisamos defender os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos sair do nosso lugar de simpatizante e ir para o lugar de militante. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos lutar por algo. E ó, Joana, e não é lutar pelo partido político, não. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos posicionar como igreja militante pelos valores do seu reino, pelos valores da sua palavra. E volto a dizer, irmãos, se a igreja primitiva sofria tanto, por que nós sofremos tão pouco? Nós cantamos uma canção. E eu amo, viu, Éder? Vamos continuar cantando, só quero pontuar alguns detalhes. A canção fala assim, a pontezinha dela lá. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. A perseguição não parou, porque lá atrás eles eram militantes. Irmão, se a perseguição vier hoje, eu não sou profeta do caos, irmão, só estou falando a realidade, vai sobrar muito pouco. Porque a profundidade da igreja de hoje é muito pouca. E a perseguição não parou a igreja, porque a igreja era militante. O Coliseu não parou a igreja. Você sabe o que é isso aí? É quando pegava um grupo de crentes, de cristãos, igual nós aqui, e soltava na arena do Coliseu. E quando a gente pisava, Simão, naquela arena, a gente estava pisando no sangue dos nossos irmãos que estavam ali. A gente estava pisando nos restos mortais dos nossos irmãos que estavam ali, porque o cheiro era terrível. Porque eles haviam sido mortos antes de nós. É isso que nós estamos cantando. E o Coliseu não parou a igreja. Por que não parou? Porque a igreja era militante. Porque a igreja se posicionava. Vocês vão nos matar? Vão. Mas nós não vamos retroceder. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos negar a nossa fé. Nós não vamos escutar um monte de barbaridade que estão falando do nosso Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, do reino de Deus. E vamos ficar quietos. Pode nos jogar na cova dos leões, no Coliseu. E o Coliseu, irmãos, era nada mais, nada menos que uma atividade para divertir, para entreter
as pessoas. Vamos fazer o que hoje? Vamos jogar um bando de cristão para ser comido. E aí eu te pergunto, porque eu me perguntei, e eu não vou dormir com esse barulho sozinho. Se fosse com a gente. Pai, Elton, se fosse com você. Júnior, nós vamos pegar a Ana Laura e nós vamos jogar lá no Coliseu. Você vai ver os leões comendo ela. Você nega esse Jesus e para de seguir esse caminho, você vai assistir isso. Irmãos, o Coliseu não parou a igreja, porque a igreja era uma igreja diferente da igreja de hoje. O Covid não parou a igreja. Eu já cantei isso. Será, irmãos? A igreja é do Senhor, ela vai sempre avançar. Mas, irmãos, como igreja, como nós temos nos comportado diante da fé cristã? Igreja família é o projeto, é plano de Deus. Mas uma igreja que permanece é uma igreja militante. É uma igreja que se envolve. É uma igreja que luta por uma causa. Sabe, irmãos, seria uma covardia da nossa parte só vir aqui, frequentar e não lutar por aquilo. Irmãos, nós vamos lutar por alguma coisa nessa vida nossa. Pode ter certeza, nós vamos lutar por alguma coisa. Nós vamos assumir alguma causa. Irmãos, ninguém passa essa vida sem assumir uma causa. Sem carregar sobre os seus ombros uma causa. Qual é a causa que você está carregando? Eu preciso caminhar. Irmãos, uma igreja militante. Agora, irmãos, como ser uma igreja militante? Como voltar ao original? Como, irmãos, nos comportarmos como uma igreja militante? Se realmente é isso o plano, a vontade de Deus, o desejo de Deus que a igreja seja militante, que a igreja se posicione, que a igreja guerreie, que a igreja seja engajada. Irmãos, uma igreja engajada, ninguém pode parar. Ninguém pode parar o avanço de uma igreja engajada, de uma igreja militante. Sabe por quê? Porque ela se entrega, porque ela se doa, ela participa. E eu quero voltar a dizer que igreja, irmãos, não são essas 4 paredes, não. Esse aqui é o templo. Igreja somos nós. É o nosso comportamento como igreja, é o nosso posicionamento que vai construir, constituir ou a igreja família, ou vai construir, constituir a igreja militante. E a primeira coisa, o primeiro ponto, irmãos, são poucos pontos, viu, irmãos? Não fiquem tristes, falando, nossa, ele falou tudo isso e ainda está no primeiro ponto, mas são poucos pontos e são curtos. Não seguir os padrões humanos. O que devemos considerar? O que devemos ponderar? Como uma igreja militante que se envolve, que luta, que defende uma causa. Não seguir os padrões humanos. Uma igreja militante não usa os padrões humanos, não mede com a régua dos padrões humanos, irmãos. Nós não podemos usar os padrões humanos, sabe por quê? Porque a nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual, irmão. Nós não vamos brigar com um machado na mão, com uma arma na mão, não, irmãos. A nossa luta é espiritual. Por isso nós não podemos seguir os padrões humanos. Precisamos saber como lutar. Então, não seguir os padrões humanos. Uma igreja militante não segue os padrões humanos. Volta lá no versículo 3 do texto que nós lemos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Corinto, irmão.
A igreja de Corinto é uma igreja que fazia muita bagunça. E o apóstolo Paulo está advertindo aquela igreja. E ao advertir aquela igreja na sua segunda carta, nesse texto que nós lemos, ele nos dá lições valiosas de como nos comportar como uma igreja militante. A primeira coisa é não seguir os padrões humanos, porque a nossa luta não é uma luta humana. O apóstolo Paulo está nos ensinando, está nos dando uma lição preciosa, como ser uma igreja que se envolve, que luta, que é militante. Não sigam os padrões humanos. Sabe, irmãos, a igreja precisa ser militante. E ao ser militante, não podemos fazer aquilo que nós achamos. Existem valores, existem princípios. E não são apenas os nossos, aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado, ou lutar com as armas que nós achamos que devemos lutar. Irmãos, seguir os padrões humanos fala de não saber contra o que lutamos. Irmãos, vamos melhorar isso? Não seguir os padrões humanos fala de saber quem é o nosso inimigo. Fala de saber contra quem nós lutamos, irmãos. A palavra do Senhor diz, pois a nossa luta não é contra a carne. Irmãos, ser uma igreja militante, nós vamos saber quem são os nossos inimigos. Irmãos, os nossos inimigos, olha aí para quem está perto de você, dá uma fitada em quem está perto de você, olha bem nele. Olhou? Olha para o outro lado. Agora olhe para mim. Não é esse irmão. E não sou eu, misericórdia. Também não sou eu. Não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda, e não sou eu. Não seguir os padrões humanos fala de saber quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é o nosso irmão. Ô Éder, pode ser que a gente tenha divergência. E é natural. Que time você torce? Palmeiras? Aí nós estamos mais alinhados, hein? Outra coisa então, né? Qual a comida que você mais gosta? Lasanha? Eu acho que eu gosto mais de um churrasquinho, uma comida japonesa. Vocês gostam de comida japonesa? A gente pode divergir, irmãos, em algumas coisas. Um gosta de pintar a igreja de branco, outros gostam de preto, outros gostam de... A gente vai divergir um monte de coisa, irmãos. Mas nós não somos inimigos. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Quando a igreja começa a travar lutas internas, quando a igreja começa a militar um contra o outro, nós desperdiçamos tempo e energia. A nossa luta não é contra inimigos carnais. Mas a nossa luta são contra principados e potestades. Irmãos, a nossa luta é contra Satanás. Precisamos concentrar, centralizar as nossas forças contra quem? O nosso real inimigo, que não é o nosso irmão. Que não é o nosso cônjuge. Que não são os nossos filhos, que não são os nossos amigos, não, irmãos. Precisamos concentrar as nossas forças em lutar contra as potestades, contra os principados, irmãos. Afinal de contas, o nosso inimigo, irmãos, não são os nossos irmãos, mas é Satanás. É Satanás o nosso inimigo, irmãos. Ser uma igreja militante fala de não seguir os padrões humanos. Os nossos inimigos, irmãos, não são aqueles que pensam diferente de nós. Os nossos inimigos não são aqueles que de repente, votam em um candidato diferente daquele que nós aprovamos. Irmãos, quanto tempo nós perdemos brigando por causa de partido político? Enquanto isso, irmãos, Satanás está fazendo a festa. O nosso verdadeiro inimigo está se divertindo. E cada dia mais e mais pessoas morrem e vão para o inferno. Porque a igreja está brigando por causa de partido político. Abra um parênteses aí, deixa eu falar uma coisa importante sobre isso. Nós vamos ter eleição. Irmãos, cristão, crente,
não vota em partido político. Crente vota em princípio. Princípio. Se o partido político, se o candidato vive, apoia, segue princípios que são semelhantes aos nossos, pode ser que a gente possa analisar a proposta. Agora, se os princípios forem completamente opostos aos princípios da palavra, não faz sentido nenhum nós apoiarmos. Indiferente, irmão, do candidato A, B, de esquerda, de direita, de azul, não importa. Porque crente não vota em partido. Cristão vota em princípio. Analise o princípio do seu candidato político. Irmãos, fecha o parênteses. Nós não podemos gastar força, não podemos gastar a nossa energia, gastar o nosso tempo, irmão, militando entre nós, lutando, brigando, arrumando confusão entre nós. Precisamos seguir os padrões espirituais, irmãos. E quais são os padrões? Estar alicerçado na palavra de Deus. Precisamos viver mediante a palavra de Deus. Uma igreja militante é uma igreja que não segue os padrões humanos. Irmãos, se nós formos militantes e nós seguimos os padrões humanos, irmão, nós vamos ser um desastre. Nós vamos fazer um monte de besteira. Vai ser uma loucura. Por quê? Porque nós vamos fazer um monte de coisa errada e querendo usar o nome de Deus. Uma igreja militante é uma igreja que não segue os padrões humanos. Segunda coisa. Estão me ligando. Já estou indo para o segundo ponto. Está acabando. Segundo ponto, irmãos. Utilizar as armas corretas. Bota aí, Filipão. Uma igreja militante precisa utilizar as armas corretas, irmãos. Muitos perdem as batalhas da sua vida. Por quê? Porque não sabem utilizar as armas corretas. Irmão, olha o que eu vou te dizer. Usar a arma errada pode custar a nossa vitória. Ir para uma batalha com as armas erradas pode custar a nossa vitória. E olha aqui, pode custar a nossa vida. E no que diz respeito ao que estamos falando, pode custar a nossa vida espiritual, nossa salvação. Uma igreja militante precisa utilizar as armas corretas. Para cada tipo de batalha, irmão, é um tipo de arma. Como que nós vamos batalhar espiritualmente? Como que, como igreja, nós vamos batalhar, nós vamos avançar, nós vamos defender o reino de Deus, se nós não estivermos munidos das armas corretas? Guarde o que eu vou te falar. O tipo de arma que nós usamos, em algumas ocasiões, vão dizer que tipo de militante somos nós, te adoro. Quem vai para a rua com um pedaço de pau, com pedra? Quem? Baderneiro. Muitas vezes o tipo de arma que nós usamos vai dizer que tipo de militante somos nós. Quem vai para a rua com um pedaço de pau, com tijolo, com entulho, de cara vendada, de gorro e etc e tal, é baderneiro. É um militante que milita por uma causa errada. Que tipo de arma nós estamos usando? Quem vai para a rua com o seu armamento legalizado, com a sua farda em dia, alinhada, é outro tipo de militante. Que tipo de militante somos nós? O tipo de arma que nós estamos usando vai dizer que tipo de militante nós somos, irmãos. Nós precisamos utilizar as armas corretas, irmãos. Se somos soldados do reino de Deus, nós precisamos utilizar a arma correta. Versículo 4 do texto que nós lemos. Acompanhe comigo, olha aí. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Irmãos, a igreja militante, ela não usa fuzil, ela não usa drone, ela não usa foguete, ela não usa caças, ela usa as armas espirituais, irmãos. Nós precisamos utilizar as armas corretas. Olha o que o texto do versículo 4 está dizendo, que as armas são o quê? Poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas. Sabe a arma que nós, como igreja militante, precisamos usar? As armas do Senhor. Por quê? Porque elas são próprias para destruir fortalezas. E o que são fortalezas, irmãos? São as mentiras que Satanás tem contado para a nossa sociedade. Irmãos, por que ultimamente está tão difícil ganhar uma alma para Jesus? Você que é líder de célula, que está convidando as pessoas para ir na célula o tempo todo. Por que está tão difícil levar um visitante para a célula? Por quê? Porque as pessoas estão sendo dominadas na fortaleza da mente pelas mentiras de Satanás. E quais são as mentiras de Satanás? Primeira delas, eu não preciso mudar de vida, não. Eu preciso dessa bebida alcoólica, eu preciso dessas drogas para ser feliz. Porque se eu não consigo, se eu não prostituir, se eu não adulterar, se eu não trair, eu não consigo ser feliz, eu não consigo satisfazer a minha carne. Essas são as fortalezas da mente que nós estamos vendo sendo pregadas na nossa sociedade, irmãos. E a igreja tem que se posicionar como militante com as armas corretas para destruir essas fortalezas. Irmãos, se nós não nos posicionarmos como militantes e com as armas corretas, nós não vamos destruir as fortalezas de Satanás. Pode convidar, pode bater, pode fazer o que for, mas não vai atingir o alvo. Por quê? Porque as fortalezas estão sendo construídas, estão sendo o tempo todo, restauradas na mente, na cabeça das pessoas. Quais as fortalezas, irmãos? Que eu preciso de dinheiro para ser feliz. Quais as fortalezas, irmãos? Todo mundo é filho de Deus, ninguém vai mandar ninguém para o inferno. São mentiras que vão contra a palavra de Deus. E nós, como igreja militante, precisamos nos posicionar contra essas mentiras de Satanás. Irmãos, eu acredito que todos os que pregam o Evangelho, todos os que falam de Jesus, já tiveram a oportunidade de ter essa conversa. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Acha, Deus é um só, Deus ama todo mundo. Se Deus é um só, irmãos, por que lá em Israel o Senhor permitiu que eles fossem invadidos, que eles fossem sitiados? Porque estavam cultuando outros deuses. Se Deus é um só, porque existe o mandamento, não terá outros deuses além de mim. Irmãos, ou nós cremos na palavra, ou nós cremos nas fortalezas que estão sendo pregadas aí fora. E como igreja militante, nós precisamos, irmãos, guerrear, lutar com as armas corretas. E qual a arma correta? Aquelas que são poderosas para destruir as fortalezas. Precisamos ser uma igreja militante, irmãos. Precisamos nos comportar como uma igreja militante. E o que mais Satanás tem feito é construir fortalezas na mente das pessoas. Efésios capítulo 6, abre a sua Bíblia aí comigo, a partir do versículo 13. Não vou conseguir passar em todos os pontos certinho desse texto, mas vamos ler. Efésios 6, a partir do versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, não é uma parte, não é um pedaço, mas é toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão
Apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Uma igreja militante precisa utilizar as armas corretas. E aqui o texto é muito claro em descrever, não vou poder discorrer sobre todas elas. Daria outra pregação. Mas como igreja militante, irmãos, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos atentar para isso. E por último, vem cá, equipe de louvor. Pode vir, meus irmãos acham que está acabando já mesmo. Ser obediente. Rapidão, equipe de louvor. Irmãos, fiquem atentos em mim. Não perca o foco. Ser obediente. Irmãos, ser uma igreja militante passa por não seguir os padrões humanos. Segunda coisa, ser uma igreja militante passa por utilizar as armas corretas. Irmãos, as armas precisam ser aquelas que destroem as fortalezas, não que destroem os irmãos, não que destrói aquele que está ao lado, não que destrói aquele que pensa diferente. E ser uma igreja militante, irmãos, passa por ser obediente. Olha aqui para mim. Gente, um militante que não é obediente, um militante que não segue ordens, é um desastre. É um desastre anunciado, irmãos. Se nós quisermos ser uma igreja que cumpre o seu papel, que tem o seu valor, que é uma igreja que defende o reino de Deus, nós precisamos ser obedientes, irmãos. Soldado desobediente encontra o seu fim logo. Nós precisamos ser obedientes a quê, irmãos? Aos princípios, aos valores da palavra do Senhor. E é triste, irmãos, relatar e dizer que existem sim soldados que são desobedientes. Existem sim soldados que têm dificuldade, olha aqui para mim, irmão, de seguir uma instrução à risca. Dentro de uma igreja militante, que se envolve, que se engaja, que defende, que luta por um reino, os soldados precisam ser obedientes. Os soldados precisam ter a capacidade de seguir ordens, de executá-las com perfeição, de executá-las com exatidão. Uma igreja militante, faz um fundinho para nós, algum dos violões aí. Uma igreja militante precisa ser obediente. Obediência é a chave. Obediência é o princípio, irmãos. Assim como o tipo de arma tem o poder de revelar que tipo de militante somos nós, a obediência tem o poder de revelar que tipo de soldado somos nós. Irmãos, outra coisa, a obediência tem o poder, olha aqui, de revelar, isso é muito sério. A obediência tem o poder de revelar de que lado nós estamos. Se você luta nesse exército, e você não cumpre ordens desse exército, você não se parece com esse exército, você não vai para o mesmo lado, você não batalha contra o mesmo inimigo que esse exército, você não está desse lado. Você só está geograficamente no lugar errado. Mas a sua causa é a do outro. A obediência, irmãos, revela de que lado nós estamos. Irmãos, isso é muito sério. Viver uma vida cristã, ser uma igreja, se reunir como igreja, é muito sério. E o Senhor tem me dado essa série de mensagens olhando para isso.
para alinhar o nosso coração. Pastor, eu já estou fazendo tudo isso. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Me ensina, porque eu estou aprendendo demais. Eu tenho que melhorar muita coisa. Ser uma igreja que cumpre os princípios da palavra passa por ser uma igreja família, mas passa por ser uma igreja militante. Existem muitas causas para nos envolvermos, mas precisamos nos envolver com a causa do reino de Deus. Não se permita estar no grupo de quem é simpatizante, de quem gosta. Eu não estou falando apenas de trabalhar, de fazer ministério. Não é isso que eu estou falando, não. Mas precisamos nos envolver, precisamos nos entregar. Mais do que ter o reino de Deus, o reino de Deus precisa ter o nosso coração. Se um dia nós entregamos o nosso coração a Jesus, nosso coração é dele. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você está aqui hoje, irmãos, não é por acaso. Deus te trouxe a este lugar. Deus trouxe você aqui hoje com um propósito. Para te trazer uma mensagem, para falar ao teu coração, para te alinhar, para te ensinar, para tocar o seu coração. A palavra diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, você é um soldado do reino de Deus. Você foi chamado com um propósito. Primeiro de tudo, eu quero fazer um apelo. Felipe, faz uma gentileza para mim. Diminui as luzes da igreja. Isso. Toda a igreja com os olhos fechados, por favor. Sabe, irmãos, diante daquilo que... Tá ótimo assim. Daquilo que nós temos ministrado. Diante dessa série de mensagens que tem mais algumas aí. O Senhor tem falado algumas coisas ao seu coração. E diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração. De repente você veio aqui hoje e o Senhor falou forte ao seu coração. E eu quero fazer um apelo e te dar uma oportunidade. De repente, você que está aqui hoje, pela primeira, segunda vez, alguma coisa assim. Você quer fazer parte dessa igreja militante. Você quer fazer parte desse reino. Você ainda nem sabe como, mas você sente. Quando eu falei que é ter uma chama, é algo queimando no seu coração, você sente isso queimar no seu coração. Você sente que você quer uma vida nova, você quer viver por algo novo. E se esse é o desejo do seu coração, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu quero orar com você. Por isso eu queria que você desse um sinal. Toda a igreja com os olhos fechados. Você não precisa olhar para ninguém, saber de ninguém agora. Mas eu queria que você, se você olhou para isso que você escutou hoje, isso falou ao seu coração, e você quer fazer parte dessa igreja militante, quer fazer parte desse exército, ao lado de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. E se você quer fazer isso essa noite, eu quero te dar essa oportunidade. E você vai fazer isso dando um sinal com a sua mão, porque eu quero orar com você. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar. Se você... Eu não vou me delongar por conta do tempo, não quero te convencer por insistir, mas eu senti no meu coração de fazer esse apelo hoje. Se você quer fazer parte desta igreja militante, se você quer se envolver com os valores do reino de Deus, ter esses valores em você, você precisa entregar sua vida para Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão porque eu quero orar com você. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero fazer um segundo apelo, irmão. Irmãos, apelo é algo muito sério. Não é algo emocional, mas é racional. E se você quer
se posicionar. Você já aceitou Jesus, mas você quer fazer uma renovação da sua aliança, do seu alistamento nesse exército. E você quer assumir um compromisso público de que você quer se comportar como uma igreja militante, uma igreja que se envolve, uma igreja que vai usar as armas para quebrar as fortalezas que estão aí fora, que vai fazer a diferença nessa cidade, que vai ser uma referência, um farol de Deus, da presença de Deus nessa cidade. Você que já é crente em Cristo Jesus, mas você sente isso no seu coração, diante dessa mensagem, você quer fazer um voto com o Senhor. Eu quero convidar você a levantar a sua mão também, porque eu também quero orar com você. Amém. Amém. Vamos fazer melhor? Fique em pé. Você que levantou a sua mão no primeiro apelo, fique em pé também, em nome de Jesus. Pode ficar em pé junto, os irmãos. Amém. E você desse segundo apelo, fique em pé, em nome de Jesus. Sabe, queridos, o Senhor está à procura. Eu não creio que mensagens assim são pregadas aleatoriamente. Mas eu creio que há um mover dos céus. Eu creio que há um movimento dos céus acontecendo. E diante desse movimento, nós precisamos dar uma resposta. Sabe, queridos, essa noite não é apenas mais uma noite, mas é uma noite especial. William da Jaqueline, abraça esse jovem que está do lado dele. Esposa, abraça a Fernanda, por favor. Toda a igreja com os olhos fechados. Amém? Amém, queridos. Eu acho que é isso aí. Eu quero orar com você, irmãos. Eu creio muito espiritualmente no que está acontecendo aqui. Senhor, eu oro a Ti neste momento, Pai. Depois de pregar a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai amado, no Teu mover, no Teu alinhamento para esta noite, Pai. Eu quero Te pedir, Jesus, enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração com esta chama. Enche o nosso coração com este fogo. Enche o nosso coração com esta presença, Pai. Senhor, enche o nosso coração para que possamos, Senhor, ser uma igreja família, para que possamos ser uma igreja militante, Pai. Para que possamos ser uma igreja, Pai amado, que os Teus valores, que os Teus princípios, que o Teu reino, Senhor, estejam acima de tudo para nós, Pai. Não nos deixe nos desviar para a direita ou para a esquerda, Senhor. Mas nos mantenha alinhados, Senhor, contigo, Pai. Senhor, eu peço pela vida de cada um desses irmãos que ficaram em pé, esses que entregaram as suas vidas ao Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que a festa no céu, Pai. Por isso nós nos alegramos, Senhor, nesta noite, Pai. A Tua palavra diz que, Senhor, o nome desses irmãos estão sendo escritos no livro da vida, Pai amado. Senhor, eu me alegro por isso, Pai. E nos ajude a cuidar deles até o dia que o Senhor voltar a buscar a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, por esses irmãos que ficaram em pé, porque sentem no seu coração uma chama queimando. Sentem no seu coração algo, Senhor, acontecendo, porque querem se posicionar como uma igreja militante, Pai. E não segundo os padrões desse mundo, mas segundo os padrões que foram ministrados aqui e os padrões da Tua palavra e do Teu reino, Pai amado. Senhor, enche-nos, Pai, de ousadia, enche-nos de coragem, enche-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, esse é o maior desejo do nosso coração. Senhor, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer se formar, a gente quer criar filhos, a gente quer casar, a gente quer dar em casamento, a gente quer viver uma vida plena aqui, Pai. Senhor, mas nada, Senhor, ocupa no nosso coração o lugar que o Senhor tem, que o Teu reino tem. Senhor, que nós não venhamos fazer paz com este mundo, Pai. Enquanto a Tua igreja, os nossos irmãos da igreja primitiva, declararam guerra. Isso custou a própria vida, Pai. Senhor, que nós possamos seguir a mesma linha, de continuar militando, Pai. Que a Tua palavra seja o nosso padrão. Eu oro em nome de Jesus. Sela a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, todos os irmãos. Aleluia, Jesus.
Amém. Isso, pode acender. Amém. Olha aqui para mim, queridos. Luiz, faz, né? Pode vir, Luiz. Amém, queridos. Irmãos, que nós sejamos uma igreja